Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café da Justiça do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Hoje é dia 7 de julho de 2020, em Brasília, 19 horas. Vamos começar o nosso Café da Justiça e hoje nós temos dois convidados mais que ilustres e aqui a gente dividiu a proporção da apresentação, porque é tão peso de currículo que a gente achou melhor dividir em dois, porque senão não dá para uma pessoa só apresentar. Eu gostaria de apresentar e convidar o meu amigo, um grande colega, uma pessoa espetacular, doutor, na verdade, talvez uma das pessoas que dentro desse universo que a gente está vivendo hoje, de proteção da medicina, de proteção do médico, uma das pessoas que eu conheço que tem o maior respeito pela profissão do médico e pela medicina. Eu queria convidar o Luiz Guilherme, que é o coordenador da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina, é o representante do Estado do Rio de Janeiro do Conselho Federal de Medicina, um grande amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no Conselho e que tem um enorme respeito e que cada vez que eu convivo com ele, meu respeito aumenta cada vez mais pela sua capacidade de reconhecer as dificuldades do médico brasileiro e as dificuldades da medicina brasileira. E não só reconhecer, propor soluções, propor condições para que a gente possa melhorar a medicina do Brasil. Então, o doutor Luiz Guilherme está aqui hoje de uma maneira apertada, ele está no meio de uma reunião hoje, de uma Câmara, de uma plenária, no seu conselho, está no Regional do Rio de Janeiro também, ele é corregedor do Rio de Janeiro, e ele está no meio de uma reunião e cedeu o seu tempo hoje para vir para cá para conversar conosco sobre esse tema de suma importância, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de te cumprimentar aqui em nome de todo o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Você é muito bem-vindo ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é muito bem-vindo à Universidade Federal de Goiás e em função até mesmo de tudo que você faz e representando a medicina brasileira. Muito obrigado, Luiz. Eu queria passar para o Couto, fazer a apresentação do nosso segundo convidado. Doutor Antônio Couto, ele dispensa a apresentação, é o nosso top star do Café da Justiça. O Antônio Couto é o assessor jurídico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e o Antônio Couto, ele faz defesa exclusivamente de médico há mais de 20 anos, e é uma pessoa que trabalha junto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu reforço sempre que a todos os associados do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eles têm, num primeiro momento, a assistência inicial do grupo do Antônio Couto. Então, em qualquer momento do dia, da noite, 24 horas do dia, 7 dias por semana, as pessoas podem ligar para o Couto, para o escritório dele, através de um celular, e os membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões são orientados no primeiro momento o que se fazer de uma demanda jurídica, em qualquer momento, pode ser num pronto-socorro, no seu consultório, o que for, ele orienta e dá o primeiro start aí nessa avaliação. Então, Couto, muito obrigado, faça as honras da casa, um grande abraço para vocês. Hoje está 3-1, né? Está 3-1 para o Rio de Janeiro aí, está difícil. Boa noite a todos. Léo, já entendi, eu sou o top star porque eu tenho caneca do CBC e você não tem a sua. Acho que esse... Por isso é que eu estou no título aqui de top. Muito bem. Gente, uma boa noite. Trazendo aqui para vocês a informação de que o nosso compromisso de Café com a Justiça é o fato social, o direito e a justiça. Então, nós brincamos com o tema porque temos domínio da nossa ciência, os médicos que trazemos aqui são de escola, né? Como hoje temos dois, professor Leonardo, professor Luiz Guilherme, e pelo lado dos operadores do direito estou eu aqui e o desembargador o Erson Franco Pereira Rego, um homem de escola, consumerista de mão cheia, estudioso, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acadêmico por excelência, uma pessoa que respira completamente direito do consumidor, é responsável pelo Instituto Nêmesis, está desenvolvendo um trabalho lindo, chamando todas as potências de trabalho de época de Covid, preparando para a volta
cada mensagem que trazem do Instituto Nemetz dá a ideia para a gente do que vem, do que está de por vir e o quanto nós temos que nos preparar. E o Café com Justiça faz um pouquinho desse trabalho aqui. Mas vamos no tema: eficácia do consentimento informado. Gente, que coisa boa a gente poder ouvir pessoas que conhecem e que mitigam no tema. Telemedicina e consentimento informado, já dá para pensar. Se a telemedicina está autorizada só para pandemia, não é relação médico-paciente em condições normais. Portanto, não estaria subsumido ao 46, tampouco seria exigido consentimento informado. Mas o regramento já trouxe. Então, esse já é uma questão que a gente pode falar sobre isso, né? E aí, vamos escrever um compêndio para esgotar o tema no consentimento informado? Ou vamos atender o princípio da razoabilidade? E quais são os parâmetros da razoabilidade, do princípio da razoabilidade? Essas coisas mitigadas e apimentadas é que constituem a essência do Café da Justiça do CBC. Não vou perder mais tempo, vou passar... A Graziela Bonin entrou aí. Boa noite, Graziela. Vou passar a palavra para o desembargador Werson Rego e vamos ouvir uma aula sobre a eficácia do consentimento informado. Por favor, Werson, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Antônio, a gentileza do convite, parabenizar o professor Leonardo Emílio, o doutor Luiz Guilherme, e agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês sabem, né? Bom, como é um Café com Justiça, eu também tomei a liberdade de preparar um cafezinho aqui, um chocolate quente para participar do debate com vocês. Não podia faltar o café. A justiça a gente está trazendo, o Antônio já está aqui. Eu estou entrando só com a parte do cafezinho. Olha. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês, não sei se sabem todos, mas o Antônio certamente sabe. A minha esposa é médica, a família da minha esposa é de médicos. Eles costumam brincar que a maior contribuição que o meu sogro deu para a neurologia brasileira foram 5 neurologistas. Então, a gente tem um cuidado, um carinho com a profissão médica, porque a gente conhece o outro lado, sabe as vicissitudes da profissão. Eu costumo dizer que não é o médico quem corre riscos, os riscos são do paciente, são os riscos da doença, e que o médico está ali naquele mistério de tentar, né, corrigir esse incorreto biológico, muitas vezes com as próprias mãos. Isso hoje a gente já tem tecnologia bastante avançada, mas, enfim, é um desafio que precisa ser superado. Então, eu procuro o Antônio, Leonardo, Luiz, eu procuro no dia a dia da minha função jurisdicional entregar, como eu digo sempre, a cada um o que é seu por direito. Infelizmente, a gente hoje enxerga na relação médico-paciente uma relação de consumo. Já não se tem mais aquela liturgia de tempos outros em que a relação médico-paciente tinha muito da pessoalidade, do respeito, da admiração e até da veneração do paciente pelo médico. Desde que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1990, essa relação ela tem que ser estudada do ponto de vista jurídico sob esses contornos, os contornos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, é uma relação, querendo ou não querendo, do ponto de vista jurídico, de consumo. E isso traz para o profissional da medicina uma série de responsabilidades. Eu costumo dizer, e já digo isso há bastante tempo, o Antônio está aqui, não vai me deixar mentir sozinho, que o médico que respeita, que é deferente, que observa o Código de Ética Médica, não precisa temer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Porque tudo aquilo que o Código estabelece de proteção ao sujeito vulnerável da relação de consumo, o Código de Ética Médica, muito antes, já tinha previsto para a relação médico-paciente. Até com mais profundidade.
Ali estão muito claramente colocados os direitos do paciente, os deveres do médico, o que o médico pode e o que o médico não pode fazer. E o nosso tema de hoje tem a ver com o consentimento livre, esclarecido, consentimento informado, como se dizia outrora, que nessa combinação com o Código de Defesa do Consumidor está ali relacionado ao dever de informar, mas não apenas informar de algum jeito, de qualquer jeito, mas do jeito que determina o Código de Ética Médica, do jeito que determina o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É preciso que a gente entenda, em primeiro lugar, qual é a finalidade do termo de esclarecimento, de convencimento livre. A finalidade ali é reduzir essa assimetria de informações entre o médico e o paciente. O médico como senhor do tratamento, o médico como senhor da terapia, muitas vezes conhecimentos específicos sobre os procedimentos que serão utilizados em relação ao seu paciente, detém informações que o paciente, na maioria das vezes leigo, desconhece. Então, o objetivo, a proposta, a finalidade do termo de esclarecimento livre, consciente, como queiram chamar, né, informado, tem esta função, tem esta finalidade, reduzir essa assimetria informacional. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação a isso, também já dito no Código de Ética Médica? A informação ela tem que ser prestada de maneira adequada, de maneira clara, de maneira precisa, de maneira objetiva e suficiente, de tal sorte que o destinatário da informação não apenas a compreenda, mas entenda os riscos, a fruição, os benefícios a que está submetido o sujeito. Então, essa é uma questão que, para nós, parece relativamente simples, mas que demanda muito cuidado. Eu me lembro, eu acho que isso eu comentei num evento lá no Conselho de Cirurgiões em Botafogo, num evento só para cirurgiões plásticos, e me pediram uma orientação a respeito de um termo de consentimento. E eu falei brincando, né? Falei, olha, eu fiz um aqui para um cirurgião amigo de meu pai, que pediu para o meu pai preparar um para ele, meu pai fez, eu fiz uma revisão. E quase brincando aqui com o Antônio, o termo ele tinha quase 5 laudas. E o cirurgião brincou com a gente, mas, poxa, isso aqui é um tratado. Se eu fizer isso aqui, eu não tenho paciente. Eu falei, por outro lado, não vai ter ação na justiça, porque isso é o que te protege. No fundo, a gente precisa encontrar o termo médio, o ponto de equilíbrio entre um tratado absolutamente desnecessário, porque aí eu tenho informação em excesso, não significa dizer que informação em excesso tenha cumprido a finalidade, mas também não pode ser aquela coisa telegráfica. E veja que complicação. Há situações que se permite, e eu acho isso um erro, ou pelo menos um risco muito grande, o termo de consentimento esclarecido de maneira oral, reduzido a termo em um prontuário. O professor Antônio Couto, ele sempre diz que o prontuário é o primeiro instrumento de defesa do médico. E eu digo mais, não apenas o prontuário, mas o termo de consentimento livre e esclarecido também será. Porque é ali que o profissional que agirá com todo o zelo, com toda a técnica, com todo o empenho no exercício do seu mistério, pode, eventualmente, cometer um deslize. E em juízo, quando isso for levado pelo paciente ao conhecimento do Poder Judiciário,
olha o que pode acontecer. Diz lá o artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responderá, independentemente da verificação de culpa, pelos danos decorrentes do defeito na prestação do serviço. Se fosse só isso, caberia ao médico provar que ele agiu com a diligência necessária, com a prudência necessária, com a perícia necessária, e com isso ele provaria alguma excludente de responsabilidade e não responderia civilmente perante o seu paciente. Mas a lei vai adiante e diz, bem assim, por informações inadequadas ou insuficientes sobre os riscos e fruição dos serviços. E é aqui, na informação inadequada ou insuficiente, que muitas vezes o médico que foi prudente, diligente, técnico no desempenho do seu mistério, deslizou e pode, eventualmente, encontrar uma condenação judicial pela informação prestada de maneira inadequada ou insuficiente. Por isso é que tem que se conferir, de fato, uma especial atenção a isso. Mas eu não quero também monopolizar o debate, não. Eu vi que o doutor Luiz... Alô? Oi, eu acho que okay. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. É que eu fiquei sozinho na tela. Estamos ouvindo. Eu vi aqui que levei até um susto agora. Eu vi aqui a gente fica aqui entrincheirado. Nós estamos aqui na moita. O programa reconhece a maior capacidade, então ele foca no quem é a maior capacidade. Isso é automático, isso aí não tem como fugir. Não, então está focando na pessoa errada. Como o doutor Luiz Guilherme ele tem aí uma gentileza toda especial conosco, está dividindo o tempo com uma reunião importante, eu acho que seria também muito útil para a gente ouvir a posição do médico, do profissional da medicina em torno disso. E aí a gente estabelece um debate bacana aqui e a gente vai complementando. Claro, obrigado. Assim, a minha visão... Primeiro eu tenho que agradecer muito a introdução do Léo. O Léo é um cara que a gente se conheceu há pouco tempo e ele sabe o quanto eu e ele nós lutamos pela medicina, pela equidade, né, de todos, né? Acho que a palavra certa é essa, né? Equidade e justiça. Coisas muitas vezes esquecidas por muitas pessoas em todos os ambientes. E a minha visão, talvez, diferente da parte jurídica, apesar de eu entender um pouco da parte jurídica, eu estou longe de ser um jurista, né? E ter a experiência do nosso colega, desembargador, doutor Rego. Mas eu vou dar um pouquinho da minha experiência como corregedor do Estado do Rio. Fiquei 20 meses na corregedoria, muitos processos, processando e acusando, vamos dizer, alguns médicos, né, por más práticas, mas eu vou dar uma visão filosófica. O termo de consentimento informado nada mais é do que você ser médico, né? O que é ser médico? É você olhar o paciente, ouvi-lo, atendê-lo, ver quais são as expectativas desse paciente, explicar quais são os possíveis nuances do fim dessas expectativas, o que é possível e o que não é possível. Diante disso, estabelecer um critério de conduta, fazer com que, após essas explicações, o médico e o doutor entrem em consenso e, com isso, ambos aceitem um ou outro. Isso é um dos princípios, inclusive, da ética médica, né, da bioética, que é a autonomia. E hoje, com vários aspectos que a gente está vivendo, a politização de algumas substâncias na medicina, a autonomia médica e a autonomia do paciente estão sendo esquecidas. Dentro do tema do consentimento, na parte médica, o que acontece? Hoje a gente consegue, por exemplo, através de um consentimento informado, muito bem redigido, e mais do que redigido, volto à parte filosófica da medicina. Eu não preciso nada escrito se eu sou um bom médico. Isso é um ponto. Isso é algo que estamos esquecendo. Porque se eu sou um bom médico, o que está escrito, por mais que seja do ponto de vista jurídico, né, e até mesmo dentro dos processos éticos médicos, é o que vale, né, como foi dito,
o prontuário é a alma da defesa do médico, e eu não vou chegar nem ao processo. Então, eu acho que mais do que explicar o consentimento é explicar a importância de você continuar sendo médico e mostrar que o que está escrito dentro de um consentimento redigido talvez seja apenas uma forma de precaver um problema no futuro, dependendo das intenções de ambas as partes, né? Tanto do médico quanto do paciente. A gente não pode esquecer que também temos seres humanos envolvidos. E às vezes as pessoas esquecem que, às vezes, é o ser humano que é ruim, não é o médico que é ruim e nem o paciente. Então, isso a gente viu muito ao longo disso na corregedoria. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista jurídico e prático, eu vi que o consentimento, quando ele é dado, e quando há o problema, ou há o litígio, ele, muitas das vezes, ele salvou o doutor, né? E, muitas das vezes, demonstrou, inclusive, a má prática do doutor. E aí que entra, talvez, do ponto de vista na parte, vamos dizer, mais atual da medicina, onde tudo existe, esses poréns, esses porquês, as pessoas hoje estão muito mais bem informadas com isso, e os médicos, muitas vezes, eles não dão as informações de forma adequada, isso é um fato também, tem uma meia-culpa também dos médicos, e isso faz com que esse documento ele se torne algo extremamente importante para salvar ou acusar o médico. Alguns processos a qual eu participei, a simples presença deste documento, houve uma mudança clara e crassa dos conselheiros dentro daquele julgamento para que absolvesse o doutor. Porque existem situações onde existe a má intenção também do paciente e existe a ingenuidade ou a ignorância do médico a respeito deste documento, que fazem com que ele entre numa verdadeira arapuca, onde é difícil de sair às vezes. Então, esse é um aspecto legal que, muitas das vezes, hoje, o doutor ele não tem muito conhecimento. E isso está claro dentro do próprio Código de Ética Médica. O artigo 22 já deixa claro no Código de Ética Médica essa necessidade desse esclarecimento do médico em relação à conduta junto ao paciente. Então, o que eu acho que eu mais posso acrescentar nesse debate, e é o que mais me preocupa hoje, dentro dessa relação médico-paciente, essa relação ela hoje está sendo perdida, baseado simplesmente nessa necessidade, talvez, de uma burocratização da medicina. Isso está existindo. Isso, a meu ver, hoje eu considero, não que eu não ache necessário, eu acho que hoje é estritamente necessário, mas eu acho que o ponto que nós devemos passar aos médicos, aos colegas, se nós fizermos nosso papel como médico, tendo esses preceitos básicos, seguindo essas premissas, eu não vou precisar, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, do consentimento. Por quê? Porque não vai existir o litígio. Eu acho que o mais importante que ter a obrigatoriedade de algo é você evitar um litígio. Entretanto, o consentimento hoje é necessário. Então, eu só queria deixar essa parte filosófica médica atrelada à parte prática e legal necessária, que eu acho que esse é o ponto que eu acho que todos deveriam saber como médico, e se nós não revivemos a medicina como ela é de verdade, ou como ela era, o próprio consentimento vai chegar a algum momento que ele mesmo não vai ser suficiente. Eu já vi alguns colegas desembargadores falando em matéria de não só mais de culpa, mas falar também de dolo. Eu vou falar aqui minha experiência de corregedor. Eu não consegui ver dolo em praticamente quase zero processo no qual eu julguei. E eu vejo conversas no meio jurídico de dolo. Isso me preocupa, porque eu consigo enxergar o médico ruim, o médico negligente. Agora, o médico com a intenção de causar algum dano, ele não é um médico, ele é um infrator, é diferente. Ele
foi a coincidência dele ser médico, na maioria das vezes. Por isso que eu falo que dentro da medicina real, dentro do erro médico a qual eu convivo hoje, eu não consegui ver o dolo. E aí que entra o próprio consentimento. O consentimento é como se fosse uma ligação entre o que eu tenho como informação como médico para dar ao paciente, o que o paciente ele pode ouvir e a oportunidade do paciente, dentro de uma dúvida, estar ali redigido e comprovar o fato que foi dito. Isso é do mundo moderno, né? Vamos dizer que antigamente o Léo, que não é tão velho assim, né, Léo? Mas é um cara que tem uma experiência grande. Antigamente não era necessário isso, porque bastava você ter uma boa conversa com o paciente. Como já botaram aí nos comentários. O que nós precisamos hoje, muito mais do que o consentimento, por mais que ele seja necessário, é um diálogo entre o médico e o paciente. E esse diálogo ele tem que ser feito como de duas vias, né? Esse é um outro problema, que hoje quase que sempre os litígios vêm de um diálogo de apenas uma via. Então, eu preciso falar, eu preciso ouvir ambas as partes. E se eu não conseguir conectar essas partes, eu simplesmente vou chegar ao problema da necessidade extrema do consentimento. Eu vou chegar em algum momento onde o próprio consentimento, que hoje nós temos consentimento, eles já estão sendo indagados, porque a maioria deles eles são consentimentos já pré-programados e não são conversados de uma forma adequada o próprio documento, e isso vai gerar mais o quê? Mais dano, não somente ao paciente, e é onde eu mais tento lutar hoje. O dano que a gente está correndo hoje não é contra o paciente, a gente está tendo dano contra a medicina. A medicina hoje ela está sendo atacada de uma maneira vulgar, a meu ver, mas ao mesmo tempo por culpa da sociedade e do médico também que está permitindo isso. Então, enquanto a gente não conseguir chegar a algum ponto em comum nisso, eu vou precisar efetivamente da justiça no meu meio para que a justiça pacifique isso. Que é o papel da justiça. Ela vai ter que pacificar esse tipo de relação. Só que o que eu deixo no ar para todos será que eu preciso ir para esse caminho? Será que a nossa formação que não está ruim e a gente precisa rever? Será que o próprio judiciário não precisaria ver melhor essas interlocuções médico-paciente, entender melhor o quanto complexo é isso? E muitas decisões judiciais que eu recebi, elas são muito superficiais. Por quê? Porque elas são superficiais porque elas não conseguem, às vezes, por falta de conhecimento técnico mesmo, da medicina, entender a dimensão. E aí a gente precisa se basear, o jurista, né, o colega que está ali do outro lado, ele vai precisar do documento para isso. Ele vai precisar de um parecer técnico para isso. E aí você começa a ter um N viés envolvido nisso. Então, a mensagem que eu queria passar rapidamente, desculpa se eu estou me alongando, mas é uma coisa que me incomoda muito, me incomoda ser necessário ter o consentimento. Porque quando eu preciso de um documento deste tipo, quer dizer que eu não estou sendo um médico adequado. E eu já vi N casos de erros crassos médicos aonde não houve litígio porque o colega foi um bom médico. Então, o que eu quero dizer vamos ter o consentimento, porém vamos buscar não precisar dele. É isso, Léo. Eu acho que não sei se eu me alonguei, mas é a minha mensagem. Não se alongou nunca, imagina. Falar para você, quanto mais você fala, mais a gente quer ouvir. Foi ótimo que a sua fala. Eu queria só fazer alguns comentários. Está bombando aqui as discussões aqui. Vocês têm muita coisa para responder. As pessoas já estão até se debatendo aqui no chat. Eu queria primeiro aqui constar a presença de duas ilustres colegas conselheiras, né, do Conselho Federal de Medicina. Está aqui presente a doutora Annelise Meneghesco, que é da Conselheira Federal, né, representando a Paraíba, Campina Grande, a terra do São João, está aqui presente, assistindo. A doutora Graziela Bonin, que é a nossa representante de Santa Catarina, também está aqui presente, assistindo.
e tem um monte de pessoas aqui com perguntas muito interessantes. Eu vou jogar algumas coisas aqui, porque eu acho que eu vou colocar, porque acho que dá para fazer um resumo de tudo para a gente poder passar para vocês tentarem responder. Está aqui a doutora Gisele Zamboni, que está com algumas perguntas muito interessantes, o doutor Nilo Neto, que está aqui presente também com algumas perguntas, a doutora, deixa eu ver aqui, que eu vi, a Kátia Cristina Elias Gomes Pires. Então, dentro desse universo, a discussão aqui está em relação a essa necessidade ou não do termo de consentimento. Uns falam relacionado ao diálogo, outros falam a questão do termo, a questão de precisar ou não. A Kátia coloca assim, ó, o litígio é a consequência da ausência de um diálogo entre a relação médico e paciente. Sim, pode até ser. A medicina defensiva, colocada pela Gisele, e a exacerbação, o ativismo judicial, muitas vezes, nas questões de saúde, têm sido drásticas para ambos os atores da medicina. A Gisele coloca ainda, o termo de consentimento livre esclarecido bem escrito podem ser meramente hipotéticos no que toca à real informação e ao consentimento livre. A coerção irresistível e o poder da linguagem inacessível podem macular a relação médico-paciente. Então, algumas pessoas dando parabéns tanto do doutor Werson como do doutor Luiz, que foram colocados aqui, e eu queria só para... Aqui o Jadir está fazendo mais um comentário, o termo de consentimento livre esclarecido pode ser considerado contrato? É uma pergunta baseada naquela afirmação de que não pode ter 5 páginas. Então ele está querendo saber se pode ou não ser um contrato. Eu vou querer colocar aqui mais uma pergunta, e eu acho que dentro desse universo eu acho que o que o Luiz falou é fundamental para a medicina, né? Eu defendo muito, não é simplesmente uma exclusão do médico do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, é o melhor posicionamento do Código de Defesa do Consumidor frente ao ato médico. Eu acho que isso é importante. Então, acho que essa aproximação que nós estamos tentando fazer com o canal, que é o Café da Justiça, e nós estamos tentando fazer isso em algumas regionais nacionais da OAB, para discutir e mostrar, tanto para a magistratura como para os colegas advogados, para os advogados, que essa importância do entendimento da relação médico e paciente. Muitas vezes um termo de consentimento, e é o que está acontecendo, e isso eu acho que ficou muito claro na fala do Luiz, o termo de consentimento formado, se a gente mantiver nesse contexto, ele destrói a relação médico-paciente. Porque a relação médico-paciente ela passa a ser uma relação técnica, mediada por um termo assinado 48 horas antes, em letra 12, espaço 1,5 a 2, que não pode passar X páginas, e aí eu estou pronto e estou resguardado. Então, uma geração nova que está vindo da medicina, ela pode ter esse conceito de que o mais importante na relação médico-paciente é você ter um documento para evitar uma demanda futura, qualquer que seja, por uma complicação, um efeito colateral, um efeito adverso, que não necessariamente, na imensa maioria das vezes, não é fruto de erro, é fruto simplesmente de um efeito colateral de um tratamento que foi feito, quer seja cirúrgico ou clínico. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, dentro dessa celeuma, a gente fala, não, a relação médico-paciente, uma boa conversa é muito importante. Não tenha dúvida que é. Só que são dois polos. Nós temos um polo que é o médico e temos o polo que é o paciente. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós já saímos com um desgaste, com um prejuízo, entre aspas, com a questão da hipossuficiência. Se a gente colocar isso ainda por cima de que, não, o médico não me informou adequadamente, por mais que tenha sido bem informado, por mais que a consulta tenha sido demorada, que tem que ser, você coloca, você desenha, você explica, você faz uma animação, você desenha, até pinta o doente, às vezes, para mostrar o que você vai fazer no seu tratamento, isso, do ponto de vista prático, tem muito pouco valor na hora do vamos ver, relacionado a um documento de linhas de letra 12, fonte X, espaço tal. Então, isso acaba sobrepondo uma boa relação médico-paciente, que talvez seja o grande temor de nós médicos, principalmente os médicos que nós atuamos há muito tempo já nesse universo. Então, por mais que tenha um bom relacionamento, esse relacionamento também pode ser quebrado ao longo do tempo, em face de uma complicação, de um tempo prolongado de internação, de um desentendimento, de uma segunda opinião mal intencionada, que pode estar acontecendo dentro desse universo. Então, essa é uma preocupação muito grande que nos coloca, porque o Código de Defesa do Consumidor, ainda que o nosso Código de Ética Médica seja extremamente rigoroso,
qualquer médico, antes de começar a pensar em fazer medicina, aluno do terceiro colegial, do antigo colegial, né, que é do ensino fundamental, se ele lesse o Código de Defesa do Consumidor antes de prestar o vestibular, lesse o Código de Ética Médica antes de prestar o vestibular para medicina, talvez ele repensasse muito, porque o código ele é muito pesado. Nós, médicos, temos um peso muito grande do código. Tem o Código Civil Brasileiro, que é sobre todo cidadão brasileiro, e ainda a gente tem a questão do Código de Defesa do Consumidor, que me corrija, doutor Wester, me desculpe se eu esteja falando um absurdo, mas é uma lei que foi criada, é um código que foi criado dentro da Constituição de 88, ele foi desenhado lá, então existem até algumas considerações de alguns juristas de que é um código quase que subconstitucional, talvez foi criado no meio de uma Constituição, então ele teria um valor muito forte sobre qualquer outra lei ou legislação que tem, principalmente sobre o nosso Código de Ética Médica. Então, isso preocupa muito a nós médicos dentro desse universo de condução da medicina. Nós buscamos muito uma medicina de qualidade, mas muito, dentro do Conselho Federal de Medicina, dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, existe uma tentativa de um conhecimento, educação continuada que nós fazemos, e isso faz parte, que nós estamos vivendo aqui hoje, é uma forma de educação continuada, e nós estamos buscando muito essa interação com o judiciário, com a magistratura, exatamente para tentar estreitar esse laço, mas não no sentido de fazer uma mitigação não verdadeira, é simplesmente mostrar o que é a realidade do médico hoje, porque a imensa maioria das vezes as coisas são levadas para o lado do Código de Defesa do Consumidor sem levar em consideração a relação médico e paciente que foi vivida no passado no consultório, a anotação de prontuário, a anotação de ficha de consultório, tudo isso tem um valor legal muito grande. Então, eu estou só dando uma pincelada em tudo isso para a gente poder discutir. Se a gente for pensar, a gente tem 11 direitos e mais de 100 deveres no Código de Ética Médica. E bem colocou aqui a doutora Gisele Zamboni. Então, é muito peso sobre a cabeça de um médico no dia a dia, e hoje, com essa eventual judicialização, a gente preocupa muito sobre isso. Então, eu estou só floreando, estou jogando mais brasa aqui, estou fazendo o papel de um advogado diabo aqui, mas para a gente poder florear um pouco mais a discussão e ver o que vocês pensam aqui nesse sentido. Ô, Léo, eu queria dar uma contribuição na conversa também, trazer uma informação interessante, porque, de uma forma constitucional, o Código do Consumidor é uma norma infraconstitucional, né, Wesson? Foi determinado que em 120 dias promovessem uma lei de proteção, não uma lei, um sistema de proteção e defesa do consumidor. Então, na verdade, entendemos que é preciso, nessas relações, todas consumeristas ou não, é preciso boa-fé e transparência. E esta exigência do Código do Consumidor, quantos de nós têm se valido dessa rigidez do Código do Consumidor tão válida para nós? Tão válida, né? Em tantas situações, temos nos valido. O Código do Consumidor é um alento para muitas situações, Mas nós temos as nossas brasilidades, como, por exemplo, o direito bancário. O banco levou 17 anos discutindo no Supremo se banco correntista ia ser subordinado ao código ou não, não é? Mas, enfim. Então, o que me debato é que duas pessoas, na relação médico-paciente, pelo menos, é uma relação sui generis. E isso temos conversamos com o Marcos Ferreira, o amigo seu de Goiás, querido, lá da Brasilcom, né? E temos conversado muito nessa direção de encontrar um meio do caminho. Mas o Código do Consumidor excepcionalizou o médico. Você está no parágrafo 4º lá, tendo que verificar culpa, você está excepcionalizado, que bom. Se eu estou excepcionalizado, me tira daqui e me joga no Código Civil. Por quê? Porque eu tenho que contratar advogado, eu tenho que pagar perícia, eu tenho que ficar com o meu nome maculado, né? Anos a fio, eu tenho que estar com o meu CPF comprometido e ganhar mais de 70% de lavada das ações, porque, na verdade, há uma demanda reprimida. O grau civilizatório do brasileiro age contra isso.
Assim, o meu testemunho, um pouco além de cuidar disso a vida toda, só faço isso, mas assim, uma ponte safena, perdão, 2 safenas, uma mamária e a troca de válvula. E em 4 dias eu estava em casa de alta. Estava em casa de alta. Então, é gente séria. E como o Luiz colocou muito bem, eu tenho 23 anos, eu não tenho um caso de dolo, Luiz. Eu não me lembro de um caso de dolo. Tenho, sim, um aumento descomunal de casos na delegacia, de casos nos juizados criminais, mas dolo eu não enfrentei. Ainda não tivemos essa oportunidade, e graças a Deus, de enfrentar uma questão de dolo. Então, eu queria uma reflexão para trazer aqui dentro desse assunto. Assim, nós estamos, nós estamos escrevendo um estudo sobre a robótica, Edson, porque é uma coisa fantástica, é muito lindo o que traz a robótica, porque bota dentro do centro cirúrgico o engenheiro clínico, o engenheiro clínico que cuida de software, que cuida de hardware, que grava a cirurgia. Então, nós temos a responsabilidade do fabricante, que ainda estamos lidando com isso, por enquanto é monopólio no país, somente um, para quase 80 máquinas, mas nós temos somente uma. Parece que a ANS já aprovou outros, que o mercado vai começar a ter uma condição mais arejada. Mas eu digo, se eu tenho um engenheiro, se eu tenho uma enfermeira, que ela mexe no robô e ela é que acopla o robô ao paciente. Se eu tenho um cirurgião-chefe que o rosto dele está colado num console em que ele não vê nada, o cirurgião-chefe não enxerga nada dentro do centro cirúrgico, aí eu fico imaginando, quer dizer que ele tem responsabilidade solidária, tudo que acontecer no centro cirúrgico é responsabilidade dele, ele não consegue ver nada. E o mais curioso, se ele tirar o rosto, descolar o rosto do console, o robô para. Então, e aí? Aí tem uma circulante de sala. Então, o anestesista, é bom que sejam 2. Desculpem se é anestesista ou anestesiologista, porque eu nunca sei. Tem hora que a minha cabeça não consegue acompanhar se é um, se é outro. Desculpem, vale os 2. Mas, assim... Só posso falar? Anestesiologista. Obrigado, meu irmão. Porque anestesista fica um termo mais técnico. Então, o anestesiologista é um médico que pratica anestesia, que faz dedicado à anestesia, especialista em anestesia. Que seria de mim sem esse meu irmão de camisa preta igual. Promoção então, é assim, né? Eu digo assim, veja, Léo, são 2 anestesiologistas, por quê? Porque o nível de relaxamento que é exigido do paciente numa cirurgia robótica é de tal ordem que o corte é preciso. Há uma meta que eles querem chegar ao nível 0 de falha. Então, é tudo tão novo que não tem a ver com qualquer teoria de pró-elegendo, né? Ou qualquer teoria que tragam, invigilando, qualquer outra questão teórica que nos traga, ela não serve para robótica, e não serve para bariátrica, e não serve para telemedicina. Então, ouvindo o Edson escrevendo no Instituto Memes lá, ele está botando o quanto de novo nós temos que nos recriar e o quanto precisamos nos readequar a essa nova realidade. Nós, da Akoto, estamos trazendo estudos sobre a robótica, sobre a bariátrica, sobre a forma de funcionar, para tentar aprisionar esse fato social e entregá-lo ao judiciário, para que o judiciário possa melhor chegar ao nexo causal mitigado. E aí, promover o estreitamento, e me perdoe a jurista Cláudia Lima Marques, trazer um julgamento com calma e com alma, sem estar exigindo responsabilizações de médico e de responsabilidades objetivas, que são completamente diferentes. Estou trazendo essa contribuição para discutir. Passo a bola aí para os nossos convidados. Quem é que quer falar primeiro? Edson, por favor, vamos lá. Bom, eu acho que foi super importante
essa abertura. Imagina se eu tivesse falado aqui o tempo inteiro e a gente não tivesse a contribuição do Luiz Guilherme, nem a sua e nem a do professor Leonardo. Veja, eu concordo com praticamente tudo o que vocês falaram. Só que a gente precisa colocar um pouco de ordem nessa explanação, porque, embora esteja tudo certo, está tudo meio fragmentado. E a gente precisa colocar isso numa perspectiva adequada, tanto para o lado do jurista, quanto para o lado do profissional da medicina. Em primeiro lugar, eu concordo com o que o Luiz Guilherme falou a respeito da visão filosófica, se a gente for trabalhar aí a questão humanística da relação médico-paciente, é uma relação que surge, né, exatamente da necessidade de você buscar uma pessoa com conhecimentos superiores ao seu, aos quais você confia a sua vida ou a sua saúde, esperando que ela, com os conhecimentos que ela detém, possa curar alguma enfermidade da qual você padeça. Assim se constrói a relação médico-paciente, a de um leigo com a de alguém que detém um conhecimento maior do que o meu, uma relação tipicamente de confiança e de entrega. O paciente ele entrega o seu bem mais valioso, a sua vida, a sua saúde, nas mãos de uma pessoa. E assim surge a relação médico-paciente, com essa liturgia, com essa veneração, e que foi sempre assim desde que o mundo é mundo. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ele não interferiu na relação médico-paciente, que fique bem claro. A relação médico-paciente, ela continua revestida dessa liturgia, e assim deve ser, como bem colocou o Luiz Guilherme, como bem colocou o Leonardo Emílio, como bem colocaram vários comentaristas aqui no chat, ela deve, assim, se conservar. É preciso que o médico invista na relação médico-paciente, porque é a razão de ser daquele relacionamento intersubjetivo. Mas a gente não pode esquecer que a relação médico-paciente é, do ponto de vista do direito, uma relação jurídica. Então, você tem a relação profissional, a relação voltada à questão da saúde, e você tem a relação sob o prisma do direito. Tanto tem um contorno jurídico que o próprio Código de Ética Médica estabelece deveres. E essas regras do Código de Ética Médica, ou seja, são dotadas de normatividade, a sanção em relação a elas, tudo isso são contornos jurídicos que podem ser outorgados pelo legislador ordinário, pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Regional, mas tem contornos jurídicos. E é aqui que eu foco a minha discussão, o meu ponto central. Veja, a relação médico-paciente, concordo com tudo que o Luiz Guilherme ponderou, do ponto de vista filosófico, ontológico, deontológico, humanístico, sobretudo. Veja que os direitos do paciente ou os deveres do médico, lá no Código de Ética Médica, quando a gente pensa no artigo 22, quando a gente pensa no artigo 24, eles estão relacionados ao capítulo que cuida dos direitos humanos. Então, uma das coisas que é mais importante nesta relação médico-paciente e no que diz respeito com o consentimento informado, livre e esclarecido, é respeitar a escolha do paciente. Então, uma das melhores e mais importantes formas de se respeitar a dignidade do ser humano é reconhecer-lhe autonomia sobre o próprio corpo, é reconhecer a autonomia dele sobre a própria vida.
Então, dentro do capítulo dos direitos humanos, lá no Código de Ética Médica, você tem o artigo 22 e se tem o artigo 24, que cuidam desta questão. É uma das funções do termo de livre, de consentimento livre e esclarecido, informado, esse respeito que se deve à manifestação da vontade, à autonomia da vontade do paciente. O médico é o orientador, o médico é o zelador, é aquele que acompanha, cuida e transmite a informação que o paciente precisa na busca do diagnóstico, do melhor tratamento e tudo mais. Porém, a decisão, a palavra final, ela não é do profissional da medicina quando a gente está falando aqui de pessoas maiores e capazes. Lá no artigo 31 e no artigo 34, salvo engano, do Código de Ética Médica, a gente já está cuidando da relação do médico com os pacientes e seus familiares. De novo, são dois dispositivos que cuidam de deveres do profissional, e leiam aí deveres não apenas éticos, mas deveres jurídicos, porque esses princípios que constam do Código de Ética Médica, eles são dotados de normatividade. Então, esses princípios estão lá estabelecidos aonde? Na relação médico-paciente. Não se perde o foco da relação médico-paciente. O juiz, o magistrado, ele não deixa de considerar a relação médico-paciente. Ele apenas traz essa relação para o âmbito do direito, porque é em juízo que ela está sendo discutida. E quando ela está sendo discutida em juízo, o que está em análise é o respeito, é a observância aos princípios e às regras que foram estabelecidos pelo Código de Ética Médica e pelas legislações extravagantes. O que a gente tem em relação ao Código do Consumidor e por que não pode ser utilizado, com respeito aqui ao meu amigo Antônio, o Código Civil nessas relações? Porque o consumidor é um sujeito vulnerável. E essa vulnerabilidade que o Código de Defesa do Consumidor reconhece a ele, ela decorre da própria Constituição. Então, eu não tenho como afrontar a Constituição. A Constituição reconheceu diversos sujeitos especiais de direitos que mereceriam, por conta de suas vulnerabilidades, uma tutela jurídica específica, e o consumidor é um desses sujeitos vulneráveis. A relação médico-paciente, sob o ponto de vista filosófico, deontológico, resta conservada, mas do ponto de vista jurídico, como uma relação jurídica, se subsume aos comandos constitucionais e aos comandos do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao paciente, veja, a gente tem que entender que ele já está vulnerabilizado pela própria situação de doença. O próprio estado de doença, né, já coloca aquele sujeito em uma posição de vulnerabilidade. Daí ele procurar uma pessoa dotada de conhecimentos específicos, na qual ele, paciente, confia e entrega o seu problema de saúde na busca da cura. E aonde entra, então, a relação médico-paciente? Nesse papel da função do termo de consentimento livre e esclarecido. O médico, ele tem que entender, como bem colocou o Luiz Guilherme, tem que entender, ouvir o seu paciente, identificar ali o problema, estabelecer aquele vínculo de confiança necessário para sugerir ao paciente o melhor tratamento. Ele identifica, faz lá o seu diagnóstico e se confia no acerto do diagnóstico
feito pelo profissional da medicina, e aquele profissional, com a sua experiência, com o seu conhecimento, vai propor, então, um tratamento, vai sugerir ao paciente um tratamento que espera que o paciente acate, acolha, dentro dessa boa relação médico-paciente. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido nesta hora, ele serve exatamente para reforçar o vínculo médico-paciente e não para burocratizar a relação médico-paciente. Um problema que às vezes acontece, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da medicina, é enxergar no termo de consentimento livre e esclarecido mera burocracia, um documento formal que deve ser preenchido dentro de uma medicina defensiva, que algum comentário foi feito aqui, para proteger o médico. Não é isso. A função primordial, a finalidade do termo de consentimento livre e esclarecido não é servir de proteção do médico, não é um instrumento burocrático de defesa do médico para cumprir um dever estabelecido pelo Código de Ética ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito ao contrário. O termo de esclarecimento, de convencimento livre e esclarecido, serve para reforçar a relação médico-paciente, para mostrar que o paciente conseguiu apresentar as suas ponderações, que o médico ouviu, que o médico com ele dialogou, que o médico prestou as informações que deveria a respeito daquele problema de saúde, do tratamento sugerido, quais seriam os riscos envolvidos naquele tratamento, exatamente em reforço, não apenas ao princípio da dignidade da pessoa humana, valorizando a decisão do paciente, a escolha do paciente, senão reforçando o vínculo. Agora, não se pode esquecer que uma ótima relação médico-paciente resolve a maioria dos problemas que podem surgir num consultório, numa sala de cirurgia e em outras situações. Porque aquele vínculo que se construiu de cumplicidade, de companheirismo, de confiança no profissional, ele é preservado do início ao final da relação. Isso não há dúvida. Agora, quando é que esse termo ele será necessário? Ou quando há uma má-fé por parte do paciente, ou quando essa relação médico-paciente ela apresentou algum tipo de desgaste ou ruído, que obrigou, que levou o paciente a demandar em juízo. Então, nesta hora, é que este termo ele se reveste de instrumentalidade na busca da comprovação que aquela relação médico-paciente foi adequadamente estabelecida, foi respeitada, foi preservada, quer do ponto de vista filosófico, humanista, constitucional, quer sob o ponto de vista da ética profissional, quer também sob o ponto de vista da legislação infraconstitucional. Por isso é que alguns pressupostos são estabelecidos, como colocou aqui o Leonardo, a questão da fonte, a questão do grifo. Por quê? Porque em algum momento o paciente, de boa fé ou não, ele pode alegar em juízo que não foi adequadamente informado, que a relação médico-paciente não se deu conforme preconiza o Código de Ética Médica, ele pode alegar uma série de situações. Aí sim, concordo com o Antônio Couto. Nesta situação, do ponto de vista jurídico, o profissional da medicina ele está vulnerabilizado. E vulnerabilizado por quê? Porque quando se partir do pressuposto da presunção material
de vulnerabilidade do consumidor, ela foi estendida não apenas para as relações materiais, as relações jurídicas, senão também para as relações processuais. Eu presumo que o consumidor é vulnerável também em juízo. Daí uma série de presunções que vêm por força de lei em benefício dele e em detrimento do médico. É nessa hora que o médico vai precisar efetivamente provar que agiu de acordo com os ditames do Código de Ética, que agiu conforme preconiza a boa prática da medicina e o termo de livre convencimento, de convencimento livre e esclarecido, tem, enfim, inúmeras terminologias, é que vai servir como auxílio nesta hora, quer para se contrapor ao paciente de má fé, que aí procura se valer dessa, não digo ingenuidade, mas dessa falta de conhecimento do magistrado, especificamente em relação às peculiaridades, às particularidades, às vicissitudes da atividade médica e da relação médico-paciente, quer para também conseguir provar o oposto, que apesar de existir um ruído naquela relação, o médico agiu conforme determina a boa prática da medicina. Então, o que é preciso a gente assim, destacar nessa hora? De fato, os juízes têm alguma dificuldade em diferenciar insucesso de erro. Existe essa dificuldade de diferenciar insucesso de erro. Segundo, de diferenciar o paciente de má-fé do paciente de boa-fé que experimentou um desgaste na relação com o seu médico. E, para isso, ele precisaria, de fato, de uma visão mais abrangente que a gente só consegue proporcionar com encontros como esse, que o Conselho de Cirurgião Brasileiro de Cirurgiões vem realizando, mas não é de agora, é há muito tempo. A gente precisa aproximar essas duas áreas. A gente precisa aproximar a medicina do direito, tanto quanto a gente precisa aproximar o direito da medicina, porque eu tenho que considerar a normalidade das relações, e aí cada um no seu ambiente profissional, sem algum problema, mas quando chega ao judiciário, é isso que o médico tem que entender, todas as pessoas que estão aqui no chat precisam entender, quando chega ao judiciário, ninguém chegou lá para fazer um elogio do profissional. Ninguém chegou lá para elogiar o ótimo atendimento que teve. Ninguém chegou lá para dizer que fez uma cirurgia maravilhosa. Ninguém chegou lá para agradecer o médico que salvou a vida do filho. Ninguém chega lá para contar uma boa história. Quando o problema deságua no judiciário, a questão ali já tem um vício, um problema maior na sua origem. E aqui, naquele sistema de distribuição de forças em que o Estado é chamado a intervir e a decidir sem conhecer, sem ter visto, sem ter presenciado o desenrolar daquela relação, o juiz precisa de elementos objetivos para formar a sua convicção, para formar o seu convencimento e proferir a sua decisão, para que ela não seja ideológica, para que ela não seja subjetiva. Nessa hora, aí a gente precisa de prontuário, aí a gente precisa de termos de consentimento livre esclarecido, aí a gente precisa, muitas vezes, de uma perícia médica para que o juiz seja municiado com informações, com dados, com documentos, com informações objetivas para que ele possa decidir. É bem delicado, tanto para o médico entender isso, quanto para o profissional do direito entender as particularidades e as vicissitudes da atividade do profissional da medicina, né? Mas vamos construindo esse caminho com eventos como esse, dialogando, educação mesmo, é muito bacana.
Esse é o objetivo, esse é o nosso ideal, na verdade. Nós estamos buscando essa aproximação. Ontem eu tive aqui na Comissão de Direito Médico do AB de Goiás, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a cirurgia bariátrica e metabólica, que também é fruto de muita demanda jurídica aí no meio médico, né? E eu falei, uma coisa que eu falei que é verdade, que o senhor deixou muito claro. Primeiro, eu queria. Fiquei muito, assim, maravilhado com a sua exposição. Acho que foi muito boa, você conseguiu pegar toda uma abrangência do que foi dito aqui, e todos os comentários aqui, eu acho que você respondeu muito bem nesse contexto. E eu falei para os advogados o seguinte: falei, olha, a gente precisa aproximar, porque médico tem muito medo de advogado, porque tem medo que em algum momento possa cruzar com ele em situações não muito favoráveis, mas também os advogados têm medo do médico, porque pode passar em alguma condição não muito favorável, algum tempo na vida, nesse momento, porque em relação à saúde. Então, é muito importante essa aproximação até para o conhecimento exatamente do que é erro, do que é a falha, na verdade, do que é um efeito colateral, um efeito adverso, um efeito inesperado, sabe? Tem várias condições, porque é uma condição completamente biológica. Inclusive, uma das perguntas que se vem aqui do lado, eu já vou emendar, que é um colega da cirurgia plástica, que é o Rodolfo Mesquita, que pergunta, depois vocês podem responder isso de maneira mais direta, gostaria de saber sobre cirurgia plástica, se tem uma ciência, se a cirurgia, se o entendimento de uma ciência de meio ou se é de fim, como estão as jurisprudências para isso. Isso o Couto já falou em outras ocasiões aqui, mas eu vou deixar para ele falar. O Fernando Charnot Rocha fala que o Couto foi preciso, foi cirúrgico na sua colocação. Acho que o Couto pagou um pouquinho mais para ele nessa condição, para ele falar isso. O Charnot, Fernando Charnot, é um excelente advogado, também especializado nessa área do direito da saúde, do direito médico. E assim como o Antônio Couto, eles contribuem muito para essa formação do conhecimento dos magistrados. Eu acho que esse trabalho que o Antônio Couto faz, que o Fernando Charnot faz, que o Alex Souza, que é lá do Antônio Couto, também faz, isso aproxima bastante, porque, veja, existe essa assimetria, Leonardo, existe essa assimetria também do nosso lado aqui. Os juízes não conhecem. A gente precisa conhecer mais, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa aprender mais. E a gente só vai ter a oportunidade de ouvir e aprender nesses eventos. A gente precisa estreitar esse relacionamento, é importante. Ô, Léo, posso... Diga. Assim, eu concordei 100% que o nosso querido amigo embargador Rego falou, quando ele faz essas divisões que ele postou para a gente, em relação a essa dificuldade também do juiz ele identificar o erro do insucesso. Eu participei em alguns momentos do CNJ do Rio de Janeiro, o Conselho de Justiça, em relação tem um grupo, fosse um grupo de trabalho onde tem médicos, gestores, e dentro da fala que ele falou, que ele disse agora no momento do não conhecimento dos juristas da medicina como um todo, isso que falta. A nível institucional, nós temos efetivamente um convênio real, porque, em tese, o CNJ ele discute temas relacionados à medicina, onde a judicialização da medicina e onde estima normas que vão ser utilizadas basicamente como jurisprudência a nível Brasil. É isso que eu entendi, mais ou menos. O nosso colega ele pode me corrigir. Mas, ao mesmo tempo, esse entendimento dos fatos como eles ocorrem dentro de um consultório, dentro de um hospital, isso é negligenciado. E dentro do que ele falou, que é exatamente o que nós precisamos, é que o juiz, o promotor, seja lá quem for, o defensor, ele tem que ter um órgão. Hoje, existe essa demanda, já existe, dentro do próprio judiciário, onde tenha essas relações mais estreitas. A gente precisa acabar com também, às vezes, essa guerra de que o juiz é isso, cabeça de juiz é isso, médico também é maluco. Não é esse tipo de relacionamento que a gente precisa. A gente precisa de uma coisa que alguém no chat falou ali, que tem relação com o que eu estou falando. O médico ele tende a ser paternalista. E essa medicina paternalista, ela acabou, de uma certa forma. Hoje, nós temos o quê? Uma medicina
profissional. Hoje o que nós precisamos é de um profissionalismo. O paciente que vai ao médico, ele não pode ir achando que vai ouvir aquilo que ele quer. Ao mesmo tempo, ele precisa ter uma contrapartida de informação adequada baseada naquilo que ele chegou até ali. Então, esse é o ponto. Então, há uma falha crassa nas duas partes. Porque nós viemos de uma medicina paternalista no Brasil, que ela não evoluiu como evoluiu nos outros países, né, nos países mais desenvolvidos. Nós evoluímos essa medicina paternalista para uma medicina mais profissional. E esse profissionalismo vem, eu vou ali, que aí, nesses locais, caem muito mais no Código de Defesa do Consumidor do que aqui. Porque aqui a gente ainda tem a visão paternalista. Lá fora, em alguns países, não, a gente tem consumo. Você vai lá querer algo em troca. É basicamente isso. Não vou entrar no mérito dizendo o que é o melhor, o que é pior, quem está certo, quem está errado. Eu acho que o que está certo é o meio termo, vamos dizer assim. Eu acho que, como médico, eu jamais poderei deixar de fazer o básico, que é ouvir meu paciente, e mesmo na falta de capacidade de mostrar a ele o que eu devo fazer ou sem saber, eu tenho que dar pelo menos um alento, um acolhimento. Eu acho que a melhor palavra que a gente tem hoje na medicina é o acolhimento. Quando a gente acolhe alguém, isso vale para a vida, vale para tudo, eu consigo resolver muita coisa e satisfaço aquela pessoa. Então, quando eu começo a ter essas relações com um terceiro ente, que seria o judiciário, isso começa a dar todos os problemas que o desembargador Ego falou. Que quando vai para a justiça, eu tenho que esquecer tudo isso que eu estou falando, todo esse paternalismo, toda essa filosofia, porque ali já houve um dano, mesmo que moral, e eu não tenho mais volta. E eu vou precisar que o judiciário, que é esse terceiro ente desempate, ele vá julgar diante do conhecimento que ele tiver e for dado a ele, seja através de provas ou perícia, e chegar a uma conclusão. E eu já estou prevendo um problema maior ainda. Eu, apesar de ser não tão velho, né, eu tenho 20 anos de formado, eu ainda acredito na medicina como base, né? Então, acho que é por isso que eu tenho essa fala um pouquinho diferente. A telemedicina, ela vai piorar isso. Por quê? Está sendo vendida uma forma de medicina onde ela é ótima, ela vai ser perfeita para N situações, mas eu não posso ter, mesmo que eu dê o melhor termo de consentimento para aquele paciente, seja previamente ou durante telefone, ou mensagem, ou vídeo, né? Eu não vou conseguir ter a dimensão do que é a medicina, do que eu posso fazer de melhor para aquele paciente, pelo menos sem que eu tenha uma primeira consulta presencial. Então, eu, pelo menos, enquanto eu estiver no Conselho Federal de Medicina, enquanto eu estiver no Conselho Regional de Medicina, enquanto eu continuar médico, eu serei completamente contrário a qualquer tipo de telemedicina primeira vez, sem que o paciente tenha passado por uma consulta presencial. Isso é uma atrocidade. Isso é um genocídio. É você não entender o mínimo de relações interpessoais. Eu não estou falando nem de medicina, é relação entre pessoas. Então, é impossível chegar a um bom fim se eu não conhecer aquela pessoa adequadamente. E nenhum vídeo, nenhum tipo de dispositivo eletrônico será capaz de suplantar o acolhimento de um ser humano frente a frente, sentindo a presença de um ao outro. Mesmo que eu nem toque nesse sujeito, por mais que seja obrigatório o exame físico sempre. Então, esse ponto, para mim, junto a tudo isso que a gente está caminhando, isso me preocupa muito. E eu acho que o próprio judiciário, ele ainda não tem a dimensão do que está por vir. Eu acho que isso vai ser, vamos dizer, a cereja do bolo de tudo aquilo que já aconteceu até hoje. Isso se nós não conseguimos mudar o que é? O pensamento do gestor. Hoje tudo gira em torno de dinheiro, né? E interesses, infelizmente. Porém, a gente consegue ter interesses também benéficos. Então, enquanto existir um Leonardo da vida e outros colegas do Conselho,
eu falo para todos os colegas médicos e os pacientes que eu posso até perder, eu posso até chegar no fim e morrer na praia, mas eu vou até o final lutar para uma medicina digna. E essa dignidade vem da informação adequada ao paciente, do contato ao paciente, do esclarecimento através de tudo aquilo que está no Código de Ética Médica, que é um dos livros mais bem redigidos da história. Se você ler adequadamente, se todo médico ler, vai ver que é excepcional. Todas, praticamente, situações que você passa com o paciente estão ali. Estão ali. Você vai ser... Dificilmente você vai falar... Olha, eu já li esse código várias vezes e toda vez eu acho algo novo. E olha que eu tenho certeza que os senhores que já leram bastante, toda vez numa situação específica, você vai ver que tem uma interpretação que cabe ali e que eu posso utilizar, seja para o bem ou seja para o mal. Então, eu preciso hoje conscientizar os colegas que a informação dentro do termo não pode ser como o desembargador Rego disse, ele não pode ser burocrático, ele tem que ser informativo, ele tem que ser de uma forma clara para reforçar exatamente o que já foi dito. Eu não posso usar ele para suplantar aquilo que não foi dito, que é o que está acontecendo. E aí você pega um processo ético profissional onde está ali que o sujeito deu aquele termo pré-estabelecido, seja do hospital, seja do cirurgião, seja de uma sociedade, mas você vai ver o contexto daquele prontuário, o contexto dos depoimentos, o contexto do nexo causal do dano, você vai ver que aquele termo foi simplesmente como o termo perfeito, foi apenas um termo burocrático. E aí, nesse momento, a existência desse termo, tanto do ponto de vista ético, como também do ponto de vista jurídico, não valeu de nada. Então, vale salientar para todos que mesmo na presença do termo, dependendo das circunstâncias, aquele termo não vale nada. Por quê? Porque o contexto, simplesmente, ele não foi de acordo com o que está redigido ali. O próprio médico, o próprio paciente, ele vai de encontro às informações que estão ali. E aí, nesse momento que, às vezes, o juízo ou o tribunal ético, ele é mal visto, porque, mas tem tudo aqui. Não, mas olha o contexto, olha o que aconteceu. Então, eu acho que esse lado também é importante lembrar, porque, apesar de ser obrigatório, o fato de ter não significa que te exima de culpa. Esse é um ponto. Vocês podem me consertar se eu estiver falando alguma besteira. Posso fazer só só para completar aqui, dois comentários bacanas. Um, do Aristóteles Melo Braga, às 7h37, que ele bota aqui, olha, o consentimento informado é um processo de informação contínuo, cujo termo de consentimento livre e esclarecido deve ser a concretização e a confirmação de que o paciente foi devidamente esclarecido. E o Fernando Cordeiro, às 7h56, ele bota aqui o seguinte: o desembargador Wesson uniu o artigo 22 com 101 do Código de Ética, consentimento com termo. Não são objetos distintos e que raros são exigidos. A criação e generalização desse documento não é apenas uma documentalização jurídica. Essas duas questões vêm exatamente ao encontro do que colocou o professor Leonardo e que colocou o professor Luiz Guilherme. O consentimento é uma coisa, o termo de consentimento é outra. Assim como contrato é uma coisa, instrumento de contrato é outra. Contrato é acordo de vontades. Consentimento é a manifestação da vontade do paciente. Ela pode ser oral, não tem nenhum problema. O consentimento ele pode ser manifestado de qualquer forma. É preciso apenas que ele seja o paciente informado e ouvido. E aí ele manifesta, ou não, o seu consentimento. Já o termo é a instrumentalização. O termo ele só tem uma importante função quando o consentimento ele é questionado. Porque quando o consentimento não é questionado, pouco importa se foi por uma manifestação oral ou se foi
através de um instrumento escrito, não houve questionamento em relação ao consentimento. Agora, quando se questiona o consentimento, quando se questiona as informações, a qualidade, a suficiência, a adequação das informações que teriam sido transmitidas ou não, e estando o médico na obrigação de ele, médico, fazer prova de que se desincumbiu desse dever que lhe impõe o Código de Ética, desse dever que lhe impõe o Código de Defesa do Consumidor, é nesse sentido que o termo se reveste dessa instrumentalidade necessária até como uma peça de defesa. Então, com toda razão Aristóteles, com toda razão o Fernando Cordeiro, quando separam bem o consentimento do respectivo termo. O consentimento... Gente, estou chamando a atenção, nós já estamos com 1h20 de live, não é? Avançando no tempo. O tema, nós não conseguimos esgotá-lo, claro, e, de qualquer maneira, a discussão foi tão forte, tão grande, mas eu queria dar uma contribuição, aproveitando nessa fase final de fala nossa, por conta do horário, até do nosso amigo Jonatas, é que no item 20 do Código de Ética, nos princípios fundamentais, está lá que, pela característica personalíssima do ato médico, não se configura relação de consumo. Esse ponto, e o outro ponto de que, na axiologia jurídica, o pai dos princípios e a razão de ser do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. E, nesses casos, tendo em vista que protegendo o paciente em desfavor da outra pessoa humana do médico, é que nós, do Café com Justiça, queremos aproximar o direito e justiça. Nós não temos muito compromisso até no que está na lei. O que nós vamos buscar é o que é justo, é o que nós consideramos que é a saúde da população. Tratar bem do médico na ponta, você trata bem da população. Eu tenho uma fortuna para receber no escritório dos 23 anos, por conta das ações que ganhamos. Os pacientes são condenados, não é? Os consumidores são condenados. E aí, pelo artigo 12 da Lei 1050, eu não recebo os honorários de sucumbência porque eles estão beneficiados pela gratuidade de justiça. Então, fica muito fácil promover ações contra médico porque o risco é nenhum, não há responsabilidade. E acho muito pobre os meus queridos amigos consumeristas ou não, mas os juristas, os doutrinadores. Acho muito pobre a contribuição que trazem com relação ao paciente imprudente, ao paciente indesidioso. Nós não encontramos muitos escritos sobre isso. Então, nessa linha, é que o Café da Justiça ele segue um pouco irreverente, um pouco prático, mas ele está buscando, quando eu disse aqui no início que todos nós detemos o domínio do nosso conhecimento, mas o que a gente está buscando é um ideal melhor, é o amanhã. Nessa linha, estou encerrando, já por conta do horário, passo o meu chefe aí para o Léo. Vai lá, Léo. O Luiz pediu aqui para falar. Né? Ele vai encerrar. Lamentavelmente. Eu queria só, antes do Luiz, acabou aqui, a gente já te espremeu o máximo que podia, mas podemos espremer mais, você ainda vai voltar aqui. Eu queria só que você fizesse suas considerações finais e agradecer muito a sua presença e dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ter te conhecido e muito feliz de estar do seu lado nessa luta aí em prol da medicina, do Conselho Federal de Medicina. E você, para mim, é um grande exemplo de que a medicina vai melhorar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar, nós estamos no caminho, a luta não está sendo fácil, não vai ser fácil, nós estamos passando por um momento muito crítico, e eu queria te agradecer por todas as suas ações, as suas posições, pela sua amizade, pela sua parceria, e por ter te conhecido, viu? Estou muito feliz de estar do seu lado aí nessa luta por todo esse conceito.
Grande abraço. E termina aí, faz a sua consideração. Eu que agradeço, Léo. Sabe que eu luto diariamente contra várias forças, né? Então, você, tem um grupo grande. E o que eu gostaria de assim, deixar como mensagem final aos colegas, principalmente a não só os médicos, como também os pacientes, eu acho que chegou um momento da sociedade ela se unir, né? E os princípios básicos de civilidade e convivência, eles precisam voltar a serem respeitados. E o princípio básico que eu acho que hoje nós perdemos, e a maioria das pessoas perderam, é a capacidade de ouvir, né? A capacidade de falar adequadamente. Isso tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando e que nós estamos vivendo. Então, essa capacidade de ouvir é algo que, em tese, deveria ser inerente ao nosso crescimento como pessoa. Só que o que eu vejo hoje é que nós estamos, vamos dizer, atrofiando nossos cérebros em relação a essa capacidade. Então, eu quero deixar claro a todos a nossa luta aqui, quem está desse lado, como eu, o Léo, o nosso próprio amigo, o desembargador Rego, é uma luta que ela de nada vale se todos não compreenderem essas premissas simples. E qual o objetivo da gente? É não ter nenhum tipo de problema em que todos os pacientes eles sejam ajudados, curados, eles possam ter os seus anseios, suas expectativas alcançadas. Então, para isso, eu preciso ter esses preceitos básicos de volta para a gente. Vai diminuir as demandas judiciárias, vai diminuir as demandas éticas. Nós temos que nos posicionar melhor quanto à formação dos médicos. Aí eu deixo aqui uma pontada aí, uma facada, na verdade, em relação aos doutores que querem vir para o Brasil ou qualquer outro país sem realizar a prova do Revalida ou sem que fizerem uma formação adequada. Nós já estamos com deficiência na formação e vamos trazer pessoas mais deficientes ainda. Nós temos excelentes médicos aqui, nós só precisamos aprimorar, talvez, alguns pontos, como qualquer outro lugar do mundo, e evoluir. Então, o meu ponto final não vamos desistir do ser humano. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não desisti ainda e não vou desistir nunca, nem os mais evoluídos e nem os menos evoluídos, porque nós estamos aqui para aprender e estamos aqui só de passagem. Um abraço, obrigado a todos, foi um prazer enorme, mas eu vou realmente ter que sair agora. Obrigado, Luiz. Se fala depois. Grande abraço. Então, Erson, eu estou querendo agradecer a você essa participação, essa contribuição e desejar, assim, que já pedindo uma carona, um bis, para que a gente possa, numa outra oportunidade, voltar nesse tema ou em outro, para brilhantar e promover esse estreitamento tão falado aqui de medicina e direito, não é? Muito obrigado e uma boa noite aí para você. A palavra está com você para suas despedidas, por favor. Só antes de você despedir, desembargador Erson, primeiro eu queria dizer que eu adorei a sua participação, sabe? Achei que eu aprendi muito, para mim foi muito rico essa discussão hoje. As suas considerações muito lógicas, muito coerentes, uma evolução muito racional, muito boa, e que mostra para a gente também que é uma condição essa aproximação ela é muito importante, porque a gente vê que o entendimento do médico e do jurista, eles caminham em paralelo, mas eles precisam se cruzar mais. A gente vê que cada um tem a sua fundamentação e as coisas são muito próximas, a gente está muito próximo. Precisa de detalhes, às vezes, de entendimento, de discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado dentro desse universo, que eu acho que vai fazer essa aproximação. E hoje eu vi que a cada café da justiça que eu participo, eu me sinto mais próximo disso, que a aproximação nós estamos cada vez mais diante dessa condição, sabe, de uma aproximação, de um entendimento conciso, bem real mesmo, do que é a condição do médico, o que é a condição sobre essas leis que impõem sobre nós. Então, eu queria te dar os parabéns, eu acho que sua participação foi brilhante, eu fiquei muito assim, feliz, e aqui, isso não sou eu, se a gente pegar o chat aqui, foi
100% de aprovação aqui, vocês estão de parabéns, e só para te falar que senti muito honrado de tê-lo aqui hoje no nosso Café da Justiça como médico e como representante do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Sinta-se sempre muito bem-vindo, e agora, você me desculpe, você abriu a porta, eu vou bater sempre na sua porta pedindo para você vir falar conosco aqui. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. E faça as suas considerações finais. Professor Leonardo, professor Antônio Couto, Luiz, que teve que sair, mas ficou aqui com a gente um tempo importante, com contribuições super valiosas. Sou eu quem agradeço a honra e a gentileza do convite para participar. Sempre que a gente puder. Para mim, isso aqui é fonte de aprendizado. As pessoas dizem assim, porque o Erson é o nosso especialista em medicina lá na Câmara. Sim, porque eu participo muito de eventos como esse. A gente acaba aprendendo em eventos como esse. A gente tem que existir essa abertura para ouvir. Eu chamo disso de lealdade intelectual. A gente não conhece tudo, então a gente precisa ouvir, a gente precisa se abrir a esses novos conhecimentos, porque eu só vou conseguir julgar melhor quando conhecer o objeto do meu julgamento. Perfeito. E aqui eu peguei umas frases aqui para a gente encerrar, mas muito legais. Olha, Fernando Cordeiro, ele disse assim, existe uma lenda urbana alegada pelo desembargador Erson de que o médico salva ou cura. O médico se utiliza de um método científico para criar hipóteses que precisam ser provadas. Infelizmente, nem os médicos acreditam nisso. Olha que loucura, né? E assumem ou prometem um resultado. Eu vou pegar mais um comentário aqui do Gilberto Cunha, que ele diz o seguinte, que o juiz, ele diz aqui que o juiz utiliza a lei do Robin Hood. Então, eu vou pegar esses dois comentários só para fazer o seguinte, veja, médico. O médico é iatrogênico do começo ao final. Ele é iatrogênico pelo que ele faz, pelo que ele não faz. Ele é iatrogênico pelo que ele diz. Ele é iatrogênico pelo que ele não diz. A questão não é essa. A questão é saber em que momento isto é contrário ao ordenamento ou não. Porque essa aproximação de direito e medicina que você mencionou é super importante. Eu digo para todo mundo, minha filha está fazendo medicina, a minha caçulinha agora. Ninguém seguiu a área do pai. A minha filha seguiu a área da medicina, que é a da mãe, e, enfim, os outros fazem outras coisas. Eu digo que direito e medicina se aproximam porque o profissional do direito e o profissional da medicina, ambos se dedicam à cura de patologias, à tentativa de cura de patologias, empregar os seus conhecimentos a esse melhor resultado de bem-estar para o paciente e de bem-estar para a sociedade. O médico, o incorreto biológico. O jurista, o incorreto jurídico. E os dois tentam, da melhor maneira possível, resolver esses incorretos e entregar um resultado melhor para a sociedade. Então, o juiz, corrigindo um pouquinho o Gilberto, não é um Robin Hood. A gente tem padrões que a gente tenta seguir para formar juízos de valor sobre aqueles fatos que nos foram apresentados. E aí, de acordo com a maior ou menor capacidade técnica, argumentativa, daqueles que trazem os processos para a gente. Mas, de fato, em relação ao médico, ele precisa não se comprometer, não assumir a ideia de que ele é capaz de curar. Ele não pode prometer isso ao seu paciente. Ele tem, sim, que empregar aquilo que está ao alcance dele, envidar os seus melhores esforços para dar qualidade de vida ao seu paciente. O bem-estar possível ao seu paciente, que muitas vezes não é a cura, mas é um tratamento digno, enquanto a doença ela evolui e o resultado acaba sendo um desfecho não desejado. Por isso que eu fico muito feliz toda vez que me convidam para um evento dessa magnitude, com profissionais com essa competência toda, porque isso aqui para mim é uma escola, isso aqui para mim é um aprendizado. Eu consigo, ou tento, transmitir um pouco da minha visão como jurista
mas aprendo bastante aquilo que é do ambiente do médico, do profissional da medicina. Então, pode me convidar, que para mim é motivo de muita satisfação quando tem meu nome lembrado, acreditando que eu posso contribuir com a visão jurídica, mas é mais importante ainda aprender a visão do profissional da saúde. Obrigado mesmo pela gentileza do convite. Obrigado a vocês. Lembrando que essa live ela fica gravada no canal do YouTube e do Facebook do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Entra lá, dá um like, clica e participa de todas as lives. O Café da Justiça ele está sendo levado em todas as terças-feiras, às 19 horas. Cada terça-feira é um assunto específico. E essa live seguramente vai explodir a rede, porque aqui tem um monte, já fomos informados aqui, o Ibope já informou a gente que a gente teve uma grande divulgação. Nós temos aqui colegas do Paraguai que estão mandando abraço para nós aqui, que está aqui o Gustavo Miguel Vega, do Paraguai, que está aqui mandando abraço para nós, de todo o Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, então aqui nós estamos bem representados. Só fazer uma consideração, o doutor Fernando Cordeiro, que foi citado aqui muitas vezes, ele é um colega do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele é médico e advogado, e também atua na área de defesa do médico, nas duas situações, é um médico cirurgião, é um grande amigo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então eu queria encerrar dando um abraço a todos. A visão dos dois lados. Exatamente. Agradecer a presença de todos até agora, nós estamos aí com 1h e 36 minutos de live, e foi espetacular. Eu acho que todo mundo sai muito enriquecido dessa condição. Aqui está todo mundo dando os parabéns, aqui colegas colocando que vocês melhoraram a minha noite. Olha só que beleza. Obrigado, excelente. Voltem sempre. Muito obrigado. Então foi muito bom. Veja só, doutor Werson, a sua responsabilidade, o que o senhor criou. Dentro desse universo aí de tratamento e de cura, você curou muita dúvida de muita gente que estava nesse percurso aí do Código de Defesa do Consumidor e do termo de consentimento livre esclarecido. Um grande abraço a todos, sabe? Um bom resto de semana, se cuidem, se protejam contra essa pandemia e tenho certeza que já está acabando, nós estamos indo para o final da história e que em breve todos estaremos juntos aí de forma bem presencial, com a graça de Deus. Um grande abraço a todos. Boa noite, Léo. Boa noite, Werson. Muito obrigado, Antônio. Um grande abraço. Fica com Deus. Um abraço.